Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos dar início à terceira aula de Administração Eclesiástica. Nessa aula nós iremos abordar um tema muito importante que é a liderança cristã. Para isso eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos na terceira epístola de João, que diz o seguinte: O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, ou de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, não tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunha de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saudam, e sauda os amigos por nome. Amém. Essa terceira epístola de João, ela nos traz um conteúdo bastante interessante a respeito de liderança cristã, e eu gostaria de tecer essa leitura que fizemos juntamente com a nossa lição sobre liderança. A nossa introdução na página do número 59 diz o seguinte: Entre as muitas ocupações do líder, cabe transmitir a capacidade de liderança por toda a sua equipe, tornando as pessoas responsáveis por seu próprio desempenho, de tal modo a criar um ambiente em que cada colaborador possa descobrir o que precisa ser realizado e fazê-lo bem. Eu vejo um exemplo bíblico disso na terceira epístola de João, né? Ali relata que João ele tinha um projeto evangelístico, um projeto missionário, aonde ele enviava pessoas a determinadas localidades com a intenção de ser apoio aos novos convertidos e levar novas pessoas a crer em Cristo, né? E se ressalta nessa terceira epístola que havia um homem de nome Demétrio, que era um desses evangelistas. João ressalta esse homem como alguém tendo o testemunho dele, tendo o testemunho da igreja e tendo o testemunho da verdade, né? Então, veja-se bem que para se estar numa posição de liderança cristã, é necessário apoio de superiores, apoio da própria igreja e também um bom testemunho de todas as pessoas, né? A Bíblia fala então que havia uma localidade, a Bíblia não descreve qual é essa localidade, mas havia uma igreja onde Gaio congregava, e Gaio era um homem que havia abraçado esse projeto de João, e ele recebia esses evangelistas com, a Bíblia fala, com fidelidade e com amor, né? É interessante porque Gaio recebia não somente aqueles que ele conhecia, obreiros conhecidos, porque a própria epístola nos mostra que Gaio possuía amigos lá na congregação de João, que eu posso aqui denominar como uma igreja sede, né? E ele não recebia somente os irmãos conhecidos bem e tratava com amor, né? Mas ele também recebia os estranhos que eram encaminhados por João. Então a gente vê aí que existe uma relação de liderança com confiança, né?
Gaio confiava em João, João confiava em Gaio, João confiava em Demétrio, e eu não sei se Gaio conhecia Demétrio ou não, mas ele recebia bem Demétrio por causa do testemunho de João, por causa da recomendação de João. E João, dentro dessa liderança, a Bíblia diz que ele escrevia cartas às igrejas recomendando os obreiros que ele estava enviando. Tanto é que nós sabemos disso porque a Bíblia fala que ele escreveu cartas a Diótrefes, que era o dirigente da localidade aonde Gaio residia, era o dirigente da congregação daquela localidade. Só que Diótrefes, ele estava engavetando as cartas de recomendação e de estímulo que João enviava à igreja para receber os missionários, né? Ele não estava repassando essas cartas à igreja. João descreve ele como um homem que desejava o primado, quer dizer, ele desejava ter autoridade sobre a igreja, ter poder sobre a igreja. Logo, ele tentava desmoralizar João para que o seu nome ascendesse um pouco mais. Ele se sentia inseguro com este projeto missionário de João, por quê? Porque isso saía do seu poder, né? Havia pessoas que talvez viessem com um conhecimento novo, que talvez empolgasse um pouco mais a igreja, que animasse um pouco mais os irmãos, e isso o deixava desconfortável, né? Num sinal de uma péssima liderança, né? Num sinal de uma pessoa que não compreendeu a questão de poder e autoridade no meio cristão, né? Nós sabemos que o ministro de Cristo, ele é servo, ele é alguém que foi feito para servir, e ele se alegra quando um irmão desenvolve ou desempenha bem um papel dentro da igreja. Ele não pode ser motivado por ciúmes, se sentir apagado por alguém se destacando no evangelho, porque até mesmo porque o evangelho não traz consigo esta consideração de estrela, de rei, né, de autoridade, de astro. Não, o evangelho não traz isso para a gente. O evangelho diz que a gente deve servir a igreja esperando a recompensa de Cristo, né? E essa recompensa muitas das vezes não vem aqui da terra, ela vem mais para frente. Dentro dessa epístola, eu consigo perceber os estilos de liderança apontados na página de número 60, né? Aqui apresenta 4 estilos de liderança que eu vou ler com vocês aqui, que diz assim: estilo ditatorial, com ênfase na disciplina, na centralização do poder. A característica principal é a centralização do poder. Estilo autoritário, com ênfase no poder. Característica não aceita críticas. Estilo consultivo, com ênfase na empatia. Característica descentralização de poder. Estilo participativo, com ênfase na equipe, e a característica é a delegação. Então vamos tentar aqui costurar dentro desses 4 personagens esses tipos de liderança, né? A gente vê o estilo participativo, com ênfase na equipe, na vida do próprio apóstolo João, né? Ele enviava os evangelistas, tal como Demétrio, ele incentivava esses evangelistas, dando testemunho deles, escrevendo cartas de recomendação para que o seu ministério, para que o desempenho do seu ministério fosse facilitado, né? A gente vê esse estilo participativo na vida de Gaio. João escreveu essa epístola incentivando Gaio a continuar o bom trabalho, né? A continuar recebendo os irmãos. Apesar da oposição de Demétrio, que estava excluindo os crentes da congregação que recebiam esses missionários, João diz: Gaio, continua. Gaio, a tua fidelidade é conhecida, o teu amor é conhecido. Ele diz também: Gaio, não proceda de forma ruim, não proceda da mesma forma que está procedendo Diótrefes. Então a gente vê que existe um tipo de liderança participativa que
aonde o líder ele incentiva a equipe a continuar o bom trabalho, a fazer algo, a continuar no propósito, no projeto, e esse propósito, esse projeto era a pregação do Evangelho, né? E, e João delegava isso. João, ele deixa bem claro que a tarefa de Gaio era incentivar os irmãos financeiramente, com pouso, com comidas, né? E Demétrio iria lá para pregar o evangelho, né? Dito isso, também preciso salientar que Gaio era gente como a gente. Quando João sauda Gaio, ele usa as seguintes palavras: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma, né? É, João não tinha insegurança alguma quanto à espiritualidade de Gaio, né? João diz, ó, eu desejo que vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a sua alma, né? O que a gente não sabe é como estavam as finanças e a saúde de Gaio, né? Eu não sei se ele era um homem rico, eu não sei se ele era um homem pobre, eu não sei se ele era um homem bastante saudável e João estava dizendo, olha, que você continue tendo saúde, ou se ele era um homem que passava por algumas dificuldades, até mesmo na sua saúde, então os votos de João era que ele melhorasse cada dia mais, né? Então ele é gente como a gente, ele não era um super-homem, ele não era um homem blindado das dificuldades do dia a dia, mas ele era um homem que se doava pelo seu ministério, pelo aquilo que Deus o havia chamado para fazer. E isso eu acredito que é uma parte muito bonita desta epístola, assim como eu vejo de outro ângulo João preocupado não somente com a espiritualidade de Gaio, mas também com a sua saúde e com as suas finanças, né? Havia empatia em João, havia vontade de João de ver aquelas pessoas, os seus liderados, bem, da melhor forma possível, né? Então, isso é muito importante também dentro da liderança. O estilo consultativo, que é baseado na empatia, a gente vê nesses versículos que acabamos de falar aqui. Nós vemos um estilo autoritário, baseado no poder e até excesso desse poder na vida de Diótrefes, né? Diótrefes estava usando a, o ministério, ele era líder naquela igreja, para excluir os irmãos que iam contra a sua vontade. Note-se que ele estava indo contra a vontade da igreja, né? A vontade de João, os demais obreiros. Ele estava isolado em si, mas se alguém fosse contra ele, ele excluía da igreja, né? Então aí a gente vê que este homem, ele não entendeu a questão de poder e autoridade dentro da igreja. Nós vemos que João, e isso é importante, o uso da autoridade nem sempre é ruim. E a hierarquia, ela é boa, ela nos livra de algumas coisas e nos ajuda a resolver outras, né? João também usou da sua autoridade, dizendo que ele iria àquela congregação e ele iria manifestar as obras más de Diótrefes e iria trazer repreensão a ele, né? Então a gente vê que o estilo autoritário muitas das vezes se faz necessário, nem sempre é necessário. E é interessante porque eu ouvi uma frase certa vez que quando você precisa é, invocar o seu poder autoritário, né, o dizer que você é quem manda, é porque a sua autoridade já não está boa, está desgastada, né? É aquela questão, o pai em casa, se ele tem que levantar a sua voz, gritar e dizer, aqui sou eu que mando, é porque infelizmente os seus filhos já não estão mais vivendo em obediência ao seu pai, né? Na igreja a gente segue o mesmo padrão. Quando o líder precisa invocar essa autoridade, é porque a sua influência na vida das pessoas está ruim, né? Infelizmente,
Nenhum líder é perfeito, e mesmo que o líder às vezes seja um excelente líder, como João, discípulo do amor, um homem de muitas revelações da parte de Deus, né? Ele teve a sua autoridade desgastada por um mau obreiro que era Diótrefes, né? E ele também teve que invocar a sua autoridade dizendo assim, ó, eu vou ir aí e vou manifestar as obras más de Diótrefes, né? A gente vê o estilo ditatorial, né, que é com base na disciplina, em dois aspectos dentro desta epístola. Quando João dá testemunho de Gaio, ele diz que no versículo número 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Quer dizer, João aqui diz bem assim, olha, o negócio é o seguinte, você doutrinariamente está obedecendo às escrituras, os mandamentos, então isso lhe dá influência nos demais irmãos. Então veja bem que há aqui uma menção da disciplina. Ele também fala a mesma coisa de Demétrio, que diz assim, ó, todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Né? Então aqui existe também a questão da disciplina. Né? Tanto Gaio quanto Demétrio, eles estavam sendo influentes na igreja, porque eles tinham um bom relacionamento com os irmãos, que é excelente, é o modelo cristão de liderança, né? E eles também tinham um bom relacionamento com a doutrina cristã. Né? Eles viviam na verdade. Poder e autoridade. Página número 60, tópico 3. Para muitos autores da liderança tradicional, não existe qualquer diferença entre poder e autoridade, visto que os termos são sinônimos. Hunter, com base no sociólogo Weber, acredita que não, e define os termos da seguinte forma: poder é a capacidade de obrigar, por causa de sua posição ou força, os outros a obedecerem à sua vontade. Faça isso, eu estou mandando, senão. E aqui a gente tem o exemplo de Diótrefes, que estava impedindo os irmãos de receberem os evangelistas, os missionários em suas casas, com a punição da expulsão da igreja. Note-se que essa punição é uma punição muito cruel. Né? Por quê? Porque o ser humano é um ser social. A gente busca viver em sociedade. E quando alguém exclui a gente da vivência na sociedade que estamos acostumados, existe um choque muito grande no ser humano. Né? Então, casos de exclusão, até mesmo na igreja, eles devem ser tratados com o máximo cuidado, com o máximo temor, né? Porque nem sempre vai ser o melhor caminho a ser seguido. E aqui em Diótrefes a gente vê um excesso tremendo de abuso de poder. A autoridade é diferente. É levar as pessoas a fazerem de bom grado sua vontade. É influência sem coerção. Poder se compra ou se ganha, mas autoridade não, pois ela faz parte da essência da pessoa. Né? Então veja bem que a autoridade ela é obtida por meio da influência. E a gente vê isso aqui nessa epístola de uma forma muito clara. A gente vê João chamando Gaio de seu filho, né? Quem sabe Gaio se converteu ao evangelho por intermédio de João, não sei se diretamente ou indiretamente, não sei se João foi o que o evangelizou e levou o evangelho a ele, ou se por intermédio desses evangelistas enviado por João foi que Gaio se converteu. Né? Mas enfim, a gente sabe que João o chama de filho, né? João o chama de amado na sua epístola por muitas vezes. João também o chama de amigo. Né? Então veja que a autoridade de João
na vida de Gaio era por intermédio da influência, né? A autoridade de Diótrefes na vida de Gaio era porque ele era o líder da congregação local, né? E o que me ressalta nessa história é que Gaio preferiu sofrer as punições de Diótrefes, não sei, a Bíblia não relata se ele chegou a ter uma exclusão, né? Mas ele estava passivo a isso, porque ele não estava obedecendo Diótrefes e estava obedecendo ao apóstolo João, que tinha maior influência sobre ele, né? Então a gente aqui percebe que quando as pessoas fazem algo por alegria, por influência, por confiança, né, por vínculos, existe-se então a probabilidade desse ministério, desse projeto fluir com mais facilidade do que aqueles que fazem por coerção, né? Você vai fazer isso porque se você não fizer, eu vou tomar tal atitude, né? Então, essa é a questão de poder e autoridade. Obviamente que até mesmo João usa do seu poder, né? Quando diz que vai lá repreender Diótrefes. Mas em toda a sua epístola, o que mais se aparece nela é a influência que João tinha sobre Gaio, sobre Demétrio e até mesmo sobre a igreja onde Gaio congregava, porque lá na sua epístola ele diz a Gaio, Gaio, sauda os irmãos por nome, quer dizer, os irmãos não, perdão, os amigos por nome, quer dizer, João, ele tinha os irmãos em Cristo não como liderados, mas como amigos, né? É importante, dentro deste contexto de poder e autoridade, que no versículo de número 3 diz assim, ó, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Esses irmãos aqui, provavelmente, ou eram pessoas que moravam naquela localidade, estavam presenciando essa situação de Gaio e Diótrefes, ou eles eram os próprios missionários enviados por João que voltavam com o seu relatório, né? Dizendo, ó, o obreiro local está resistindo, não está nos recebendo, está acontecendo desta forma. Mas o que é importante aqui é que as pessoas tinham essa abertura de chegar no líder principal, que era João, e, e expor a ele a situação. Eles não tinham medo do que João ia falar. Eles podiam expor a situação, eles tinham liberdade de exposição, né? E é muito importante isso, eu frisei isso em aulas anteriores, falando que muitas das vezes a motivação está no ouvir, né? Nem sempre a motivação está em falar, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai vencer, você é uma benção, você consegue, você é capaz. Muitas das vezes está no ouvir, né? E também, às vezes, a motivação está no agir, né? Porque para que Gaio não cansasse ou não desistisse do ministério de apoio missionário, né? João motiva com palavras, mas também diz que iria agir, trazendo à tona as más obras de Diótrefes. Então, isso é muito importante, né? Palavras, ações. Página número 62, tópico 4, diz assim, modelos de liderança. O grande desafio para os líderes cristãos é possuir um modelo de liderança a partir da Bíblia, que envolva na sua essência os princípios eternos da Palavra de Deus, acompanhado das técnicas e conhecimentos acadêmicos que regem a vida do líder nos dias atuais. Deste modo, devemos procurar aliar a técnica com a piedade, conforme o exemplo de inúmeros líderes apresentados na Bíblia, como a gente está falando aqui sobre João, essa situação da terceira epístola. Isto posto, apresentamos em síntese 3 modelos de liderança que abarcam os demais.
A citacional, cuja característica mostra em suas teorias que em cada tipo de situação requer um estilo diferente de liderança, que a gente está acompanhando nessa terceira epístola aqui, que João muda conforme a situação para que a sua liderança seja eficaz. Né? Um era o tratamento com Gaio, outro era o tratamento com Demétrio, outro era o tratamento com Diótrefes. Transacional. Ocorre uma troca entre o líder e o seguidor, que tem como ênfase o benefício próprio dos envolvidos. A gente vê que houve essa troca quando os irmãos foram lá relatar a João o que havia acontecido na igreja, o que estava acontecendo na igreja e a forma que João lidou. O primeiro princípio foi escrever esta carta a Gaio, que possivelmente Demétrio levou esta carta. O segundo princípio, que daí a Bíblia não nos fala, porque nós só temos a carta aqui, é que ele iria repreender Diótrefes, né? Como ele fez isso, nós não sabemos por falta de conteúdo de informação dentro das Escrituras. E transformacional. O líder procura motivos potenciais nos seguidores, desenvolvendo um relacionamento mútuo, que a gente vê isso quando João aqui chama Gaio de amado, de filho e de amigo, assim como os demais irmãos da congregação, João os trata como amigo. O DNA da liderança está intrinsecamente ligado às personalidades dos envolvidos no processo de empatia nos relacionamentos, juntamente com os interesses coletivos ou pessoais de cada indivíduo. Diante desse fato, quanto mais a personalidade do líder for moldada para servir, mais aumentará o seu poder de influenciar os seus liderados. Então a gente vê isso também no apóstolo João. Né? Ele chama Gaio de filho, mostrando que havia um vínculo, havia um DNA de João em Gaio, né? E foi essa relação, esse vínculo que fortaleceu o ministério para que Diótrefes não conseguisse parar Gaio daquilo que ele estava fazendo. Né? Porque isso é muito importante dentro da liderança, quando o sonho do líder se torna o sonho do liderado. Eles estavam unidos em um propósito, e esse propósito era a evangelização. Né? Então, Gaio não estava fazendo aquele apoio missionário porque João o havia determinado a fazer. Não, ele estava fazendo porque ele tinha o mesmo propósito, o mesmo desejo de evangelizar a sua localidade e talvez até locais mais distantes, porque ele era um apoio, né? Locais mais distantes poderiam ser abençoados por intermédio do ministério de Gaio. Então isso é muito importante, né? Quando o líder consegue influenciar as pessoas de tal forma que o seu sonho torne-se o sonho das demais pessoas também. A gente vê isso em outros líderes da Bíblia, tais quais Esdras, né? Esdras, Neemias, né? Que foi Esdras, ele, apesar de ser um excelente líder também, ele foi ensinar ao povo as leis no pós-cativeiro, mas Neemias foi o responsável pela reconstrução das muralhas, né? E foi com muita dificuldade. A Bíblia diz lá que alguma parte aonde com uma mão eles construíam e com a outra mão eles seguravam a espada, né? Obviamente que é um sentido figurado, né? Ninguém ia trabalhar só com uma mão e outra mão ficar segurando a espada, porque até seria um desperdício de energia, né? Mas enfim, eles estavam construindo, mas as armas estavam ali prontas para que, se houvesse um ataque, eles pudessem então repelir aquele ataque, né? Então, isso é muito importante. Quando o líder ele consegue passar o seu sonho às demais pessoas, consegue passar os seus projetos às demais pessoas, e as pessoas, então, passam a ter esse projeto como seus próprios. E aí, esse fortalecimento de liderança leva o projeto a ter muito mais facilidade de desempenho. Em relação a liderança servidora, que é o modelo bíblico de liderança, né? Nós precisamos entender, referente à liderança servidora, na página 62, tópico 4.1, diz assim: liderar não é somente ser gerente ou chefe, que
como nós estamos acompanhando na terceira epístola aqui, Diótrefes, ele queria ser o chefe, né, da congregação. E ter acima de tudo o espírito impulsionado a servir. Hunter comenta: liderar é uma profunda interferência na vida de outras pessoas. Ser líder é ter sobre os seus ombros uma responsabilidade grande. Diferente do que muita gente pensa, quanto mais poder e autoridade um líder possui, automaticamente mais servo deve ser. Jesus disse: qualquer que queira ser grande entre vocês deve ser o primeiro a servir. Qualquer pessoa pode servir, não existem limites para o serviço. Hunter afirma que servir e se sacrificar pelos outros é algo que pode ser realizado de muitas maneiras diferentes. Servir exige renúncia, compreensão do líder em relação à pessoa que está sendo servida. Atitudes como perdão, paciência, bondade, alegria devem ser virtudes a serem desenvolvidas nos relacionamentos da liderança servidora. Para um líder, seja servidor, não necessita de diploma universitário ou carteira de clube de escoteiros, basta um coração amoroso e um espírito movido pela caridade, conforme salienta Belsai. Ser uma pessoa que coloca o ego em segundo plano torna mais fáceis os relacionamentos no local de trabalho e ambiente familiar. Com frequência, um projeto de trabalho deixa de ser realizado por causa da tensão gerada por conflitos de personalidades. Jesus em tudo foi submisso a Deus e aos homens, sempre tratou as pessoas nas suas individualidades, valorizando acima de tudo os benefícios coletivos para o grupo, nunca se achando grande, mas sendo servo obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo de liderança cristã que temos é a de Jesus Cristo, né? E ele sempre ensinou os seus discípulos a servir, né? Um versículo que nos chama muita atenção é quando Jesus Cristo disse: e nisto conhecereis que vós sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros como eu vos amei, né? Então, a liderança cristã é baseada nisso, é baseada no serviço. Paulo, quando escreveu aos Coríntios e fala sobre o ministério, ele usa o termo escravo, né? Então, a liderança cristã ela não foi feita para ser servida, mas sim para servir aos demais, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Os falsos mestres, os falsos obreiros, eles procuram ter o primado, ter a primazia, a abusar da autoridade que eles recebem, a abusar do sentimento dos irmãos, né? Haja visto que existem muitos irmãos nossos, né? E nós também, a gente quer agradar a Deus e quer servir aos irmãos. E quando alguma pessoa mal intencionada, às vezes usa essa nossa vontade de agradar a Deus e de servir aos irmãos para benefício próprio, isso é ruim, né? Isso traz condenação, isso traz escândalo muitas das vezes, né? E nos nossos dias, infelizmente, isso tem sido uma realidade. Existem ministérios que estão sendo alicerçados mais no ser servido do que no servir, e estão ensinando os crentes a serem desta forma, né? Estão ensinando os crentes até mesmo que Deus está a seu serviço e não eles a serviço de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Comunicação e conflitos administrativos. Página 63. A comunicação eficaz é o maior antídoto contra os conflitos administrativos. Comunicar de forma adequada ajudará a minimizar as tensões causadas pela falta de diálogo nos relacionamentos. Para Rush, conflito é um antagonismo declarado e hostil resultante de pontos de vista diferentes. Sua origem está nos desejos e paixões egoístas das pessoas. Todo conflito gera consequências negativas às pessoas envolvidas. Rush enumera algumas. O conflito nos leva a forjar e superdimensionar as falhas e deficiências dos outros. O conflito causa divisões internas na organização. O conflito nos leva a gastar nossas energias em atividades improdutivas, né? Então aqui a gente vê
que era o que estava acontecendo ali na terceira epístola de João, quando então Diótrefes estava entrando em conflito com João e envolvendo toda a igreja nesse conflito, né? Porque ele não tinha poder para punir ou para desbancar João, vamos dizer assim, então ele punia aqueles a quem ele podia, né? Para que a sua autoridade fosse comprovada. E isso com certeza não foi benéfico à igreja. João teve que tratar isso, né? Apesar de que nós não sabemos qual foi a conclusão deste tratado que João teve com Diótrefes, mas com certeza isso trouxe consequências ruins. Nós temos um outro exemplo bíblico disso, que está lá em 1 Samuel, capítulo de número 14, aonde o rei Saul estava em guerra, a comunicação não era das excelentes, né? Haja vista que Jonatas saiu atacar o acampamento inimigo de surpresa somente com seu escudeiro, não comunicou Saul. Saul não sabia onde estava Jonatas. De repente, Jonatas é bem sucedido, Saul fica meio perdido, não sabe se vai à batalha, se consulta a Deus, de repente quer consultar a Deus, de repente diz que não dá tempo. Há uma bagunça ali. Saul, por lhe faltar empatia, declara um jejum ao povo, dizendo que ninguém deveria comer até que Deus desse vitória naquela peleja, né? Jonatas não sabia do que seu pai havia decretado um jejum e come mel. Depois, quando a bagunça está um pouquinho melhor, né? Porque esse é o problema às vezes. No calor do momento a gente se toma decisões. E depois que se passa o momento, a gente vai avaliar as consequências e às vezes as consequências não são boas. E quando Saul foi fazer isso, foi buscar a Deus, se descobre o quê? Que havia pecado em Jonatas. Por quê? Porque Jonatas havia comido mel quando o rei havia dito que era para havia decretado um jejum, né? Saul também no calor do momento disse que mesmo que fosse Jonatas, ele iria matar o camarada que tivesse pecado. E quando então eles lançam sorte, cai sobre Jonatas, eles entendem que Jonatas havia pecado e Jonatas confessa o que havia acontecido, né? O povo não permitiu que Saul matasse Jonatas, porque Jonatas na verdade tinha sido o herói daquela batalha, né? Então veja-se que a falta de comunicação gera conflitos, né? Gera-se desgastes desnecessários. Um projeto, um departamento, uma igreja, ela precisa ter as suas regras claras para que esses desgastes não ocorram, ou se ocorrerem, né, seja tratado da melhor forma possível, né? Agora, voltando a 3 João, a gente percebe que esse não era o problema de João. João, ele era bastante comunicativo, né? A gente vê que ele escreveu cartas recomendando os evangelistas, né? Ele escreveu carta ao próprio Gaio, quando então soube do que estava acontecendo lá naquela congregação. Ele recebeu os irmãos que lhe trouxeram relatórios de como estava o andamento da obra, né? Ele tinha os irmãos por amigos, então havia-se comunicação. Obviamente que, mesmo tendo tudo isso, se há uma pessoa que está com outros interesses, o conflito muitas das vezes se torna inevitável, né? É importante sabermos que nem sempre a gente vai concordar em todas as coisas. A nossa lição na página número 64 diz assim, ó: muitas pessoas confundem divergência com conflito. Contudo, os vocábulos não são sinônimos. Divergir é não concordar com uma posição de forma harmoniosa, sem agressividade e hostilidade. Divergência, em alguns casos, pode ser benéfica, pode produzir crescimento pessoal e profissional. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Rush corrobora. Podemos afiar duas lâminas de ferro, friccionando uma contra a outra. Do mesmo modo, pessoas e organizações podem crescer
evoluir e se aperfeiçoar se aprenderem a resolver as suas divergências usando meios adequados de confrontos. A gente vê isso dentro da Bíblia com Paulo e Barnabé. Né? Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária e nessa viagem havia um camarada chamado João Marcos que ficou com medo, né, da, de ser punido devido à sua fé, de enfrentar o mundo para pregar o evangelho, e ele se acovardou, chegou a um ponto da viagem que ele voltou atrás, né? Aí a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo estava programando a segunda viagem missionária. Barnabé, que é um exemplo extremo de liderança dentro da Bíblia, né? Barnabé ele nunca estava sob os holofotes, mas ele sempre estava apoiando alguém, ensinando alguém, ajudando alguém. Ele é chamado de o discípulo das consolações. E a palavra consolações ali é a mesma palavra a se referir ao Espírito Santo, Paracleto, né? Então, Barnabé ele era um homem assim que sempre estava disposto a ajudar as pessoas, a formar obreiros. Né? Ele ajudou no início do ministério de Paulo, né? Quando a igreja de Antioquia começou a ver as primeiras conversões e até mesmo os discípulos não sabiam o que estava acontecendo, vamos mandar lá Barnabé, porque Barnabé é capacitado para esse tipo de situação, Barnabé tem visão para esse tipo de situação, né? E o que aconteceu? Na segunda viagem missionária, Paulo não queria mais levar o dito do João Marcos, Barnabé queria. E houve então uma divergência. E essa divergência resultou que Barnabé foi para outro lugar com João Marcos e Paulo agora é acompanhado de Silas para a viagem missionária. Então a gente precisa entender que não foi isso que fez com que esses homens se odiassem, ou que eles brigassem, ou houve uma cisão na igreja. Não, houve uma divergência, houve ideias diferentes, e cada um seguiu o seu rumo como queria, mas continuaram sendo irmãos em Cristo, e a igreja foi abençoada da mesma forma. Né? Página de número 64, tópico 5.1, fala-se sobre delegação. Né? Delegação é um assunto que é muito importante para a igreja hoje, mas algumas pessoas não se sentem seguras com isso. Por quê? Porque elas acham que se elas delegarem algo a alguém, elas vão perder a sua autoridade, né? Geralmente essas pessoas que têm essa forma de pensamento são pessoas que têm a sua autoridade não baseada na influência, mas no poder em si, né? Quer dizer, porque ela está numa determinada posição, num determinado cargo, ela acha que a única coisa que segura ela nesse cargo é o próprio título, né? E não a sua influência sobre as pessoas. E esse tipo de pessoa se sente desconfortável com a delegação, né? Exemplo disso é o próprio Diótrefes, que quando João delegou atividades a demais obreiros, né, ao apoio missionário, aos evangelistas, ele sempre tinha um pé atrás, ele queria, ele se opunha a isso porque ele desejava o primado, ele entendia que a autoridade estava no cargo que ele exercia como líder da igreja, né? E isso é um problema para os dias de hoje. É um problema bastante sério, né? O cristão que é influente, que tem o seu ministério baseado na influência cristã, que as pessoas o consideram como um líder porque entendem que ele é um servo de Deus, essas pessoas elas não terão problemas com a delegação, né? A nossa lição na página número 65 nos dá algumas qualidades da delegação, que diz assim, ó, facilita o trabalho do administrador, né, porque quem administra precisa cuidar de uma área abrangente, então se ele coloca pessoas pontuadas a determinadas situações, a sua mente pode se ocupar a outras situações importantes, né? Aumenta a produtividade, dá a outros a oportunidade de se desenvolver a capacidade de liderança, dá ao líder cristão mais tempo
para se dedicar ao próprio crescimento espiritual, estimula a criatividade dos obreiros, comprova para os obreiros que os seus superiores confiam e acreditam em suas capacidades, aumenta a motivação e reforça o comprometimento dos obreiros com a organização. Então, nós temos vários benefícios com relação à delegação, né? Qual é o maior problema de se centralizar tudo para si? O maior problema de centralizar isso tudo para si é o cansaço, né? A fadiga. É o dia que eu ficar doente. Quem vai me substituir se eu não delego, se eu não ensino, se eu não compartilho, né, das minhas responsabilidades com outra pessoa? Nós vemos um exemplo bíblico disso muito importante quando Jetro foi visitar Moisés e Moisés estava ocupado julgando sozinho todas as causas, todas as queixas, todas as demandas do povo de Israel, enquanto eles estavam peregrinando no deserto, né? Aí Jetro viu aquilo, percebeu que aquilo estava ocupando tempo demais da vida de Moisés, que ele deveria dedicar em outras funções, e então lhe dá um conselho para instituir líderes para que fizessem este julgamento, para que Moisés então se ocupasse de outras coisas. Nós vemos um exemplo bíblico de delegação também no livro de Atos dos Apóstolos. Quando a igreja começou a crescer, os discípulos, os apóstolos, eles queriam se dedicar ao ensino da palavra, queriam se dedicar ao ministério da palavra. E então eles instituíram diáconos para cuidar da parte social da igreja, para que eles então se dedicassem mais ao ensino da palavra. Então delegar não é ruim. Obviamente que para se delegar, né, não pode ser feito também de forma irresponsável, né? O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele passou a noite em oração para escolher os 12. Né? A escolha do substituto de Judas, né, que foi escolhido Matias lá no livro de Atos, a igreja estava em oração, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo, né? Havia-se critérios para a escolha. Deveria ser alguém que havia acompanhado todo o ministério terreno de Cristo, né, que havia aprendido com Jesus. Então, a delegação não pode também ser irresponsável, né? Não pode se pegar uma pessoa que ainda não está preparada, até isso está lá em Timóteo, um neófito, porque senão você vai matar essa pessoa, ela não tem ainda as capacidades para lidar nem com a sua fé, quanto mais com a liderança de um departamento ou de uma igreja, você pode matar essa pessoa. Então, a delegação também deve ser efetuada, mas deve ser efetuada com responsabilidade, né? Lá em Timóteo também é muito importante quando fala sobre os diáconos. A Bíblia diz no capítulo 3 de 1 Timóteo: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então veja-se que a delegação ela precisa ter nível, né? Você não pega e faz um sorteio e um amigo secreto, né? Não. Né? Primeiro a pessoa precisa ter as qualificações corretas para exercer determinada função. Aí você sonda a terra, vamos dizer assim, né? Você começa a delegar algumas coisas para ver se a pessoa, como a pessoa lida com aquilo, né? E depois que a pessoa está experimentada no trabalho, que você tem certeza que aquela pessoa vai desenvolver aquele ministério de forma eficaz, então você pode dar poder, dar autoridade a essa pessoa para desenvolver determinada tarefa. Isso é muito importante. A gente vê que na delegação de João havia algo muito importante que era a confiança. Ele confiava que Gaio exerceria sua tarefa de forma correta. Ele confiava que Demétrio iria fazer a evangelização de forma correta.
E isso é muito importante na delegação. Quanto ao trabalho em equipe, eu volto a frisar aqui a confiança que João tinha em Gaio e Demétrio, né? E a nossa lição diz bem assim, ó, a confiança é a base do trabalho em equipe. Pessoas confiáveis sempre cumprem o combinado, são comprometidas com os objetivos da equipe, mesmo quando a pressão aumenta e as dificuldades aparecem. Estão dispostas a saírem das suas zonas de conforto a fim de se sacrificarem em decorrência do bem comum. Para Maxwell, pessoas com estas qualidades são os que fazem acontecer, desenvolvendo competências, responsabilidades e credibilidade nos ambientes organizacionais. A confiança é muito importante. É muito importante dentro do trabalho em equipe ter pessoas com o coração disposto a aprender, né? Dentro do trabalho em equipe não existe local para pessoas arrogantes. Por que não? Porque enquanto o trabalho, o projeto estiver sendo desenvolvido da forma que esta pessoa que é arrogante precisa ou acha que deve ser, está tudo ok e vai fluir de forma correta. Mas a partir do momento que as decisões levem a um caminho contrário ao que aquela pessoa quer, essa pessoa então vai passar a não compreender, ela não vai conseguir entender a dimensão da coisa. Ela vai começar a depreciar as demais, vai tentar provar que o seu ponto é o correto, e isso acaba estragando o trabalho em equipe, né? Então é importante que a pessoa tenha um coração que queira aprender, um coração humilde. A Bíblia nos diz que nós devemos considerar os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Então eu, mesmo sendo um líder, né, mesmo tendo um poder de liderança dentro da igreja, eu preciso escutar até mesmo uma criança quando ela vir falar comigo com relação ao ministério, né? Eu preciso ter a humildade de sentar, escutar, não me ofender e analisar, né? Porque as críticas elas nos fazem bem, as críticas elas nos ajudam a crescer, mas o importante é saber como eu interpreto as críticas. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar por aqui. Eu ainda vou fazer um outro vídeo com o demais conteúdo. A gente vai falar sobre gestão financeira, né? Um conteúdo mais técnico. E eu vou fazer em outro vídeo então.